Estamos aqui para a primeira aula de Geografia do 7º ano, tá? Primeiramente eu quero dizer a vocês que estou muito feliz por estar aqui. Me chamo professor Cláudio Cabral e a gente vai trabalhar a aula 1, ok? A aula 1 a gente vai abordar um tema muito importante para o 7º ano, que é o território brasileiro. Assim, a gente costuma ver falar do nosso país, mas constantemente só ouvimos coisas ruins. Então a gente vai perceber também que existe muita potencialidade e muita coisa positiva em nosso país. Segue comigo aqui. Então, o território brasileiro, né, como eu falei, ele vai ser um território gigantesco, né? Por isso mesmo o Brasil é considerado um país continental, né, com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E esse território imenso, bastante difícil de ser administrado, ele vai apresentar características bem peculiares que a gente vai ver aqui hoje. Lembra, é importante para o início dessas aulas do 7º ano a gente ter uma noção, né, do que é o nosso país, seja no que se refere aos aspectos naturais, suas potencialidades, como também seja em relação à população e seus aspectos econômicos, tá? Vem comigo. Então, primeiro slide, eu trago o seguinte, o aspecto da geologia do nosso país, tá? Lembra, o Brasil é um país que basicamente apresenta uma estrutura geológica, ou seja, um agrupamento de rochas que estrutura a superfície muito antigas, tá? A maior parte das rochas que constituem a superfície do nosso país seria aí pré-cambriana, ou seja, antiga. A gente sabe que a história geológica da Terra, é dividida em grandes períodos de tempo. Esses períodos de tempo são chamados pelos geólogos de eras geológicas. Então a gente tem a era pré-cambriana, a era paleozoica, a era mesozoica e a era cenozoica, que é a que a gente está vivendo atualmente, né? E nesse contexto, o nosso país, né, que é o Brasil, ele vai se formar num contexto geológico onde fazíamos parte de um grande continente chamado de Gondwana. A Gondwana, né, começou a separar há mais de 200 milhões de anos atrás, né, e esse megacontinente chamado Gondwana fazia parte de algo maior chamado de Pangeia, né, que, como vocês sabem, a gente tem uma teoria chamada teoria da deriva dos continentes, criada por um cientista alemão chamado Alfred Wegener, e esse cientista propôs que um dia todos os continentes da Terra estavam unidos, né, agregados em um único bloco continental chamado de Pangeia, e com o passar do tempo, esse megacontinente Pangeia começou a se fragmentar. Então o Brasil está nesse contexto aí. Percebam que ali a gente tem, por exemplo, né, a Gondwana, onde a gente tem aí o Brasil, a América do Sul inserida, e nesse contexto a gente vai ter, como eu falei, um terreno basicamente pré-cambriano predominando na superfície, né, embora o relevo que vai ser esculpido ao longo do tempo, a sua maior parte foi elaborada, né, vamos dizer assim, foi produzida, esculpida ao longo da era cenozoica, tá? Então, há mais de 200 milhões de anos atrás, o nosso país estava inserido numa coisa maior chamada Gondwana, e esse Gondwana, lembra, fazia parte de algo maior ainda chamado Pangeia, tá ok? Em se tratando do contexto geológico, a gente vai ter aí, ó, basicamente o nosso território é formado por estruturas antigas, né, e essas estruturas antigas a gente chama de cráton ou unidades cratônicas, tá? Ou escudos também, que é uma outra denominação que é sinônima. E aí, nessas estruturas mais antigas, crátons ou ou escudos cristalinos, perdão, então esse escudo ou cráton seriam unidades aí formadas ao longo da era pré-cambriana, e as áreas mais claras aí com a cor amarela retratam aí regiões mais recentes de bacias sedimentares que foram produzidas ao longo das eras paleozoica, mesozoica e cenozoica. O que seria basicamente uma bacia sedimentar? Uma bacia sedimentar seria uma área deprimida na superfície da Terra que vai acumulando material sedimentar e também restos orgânicos de animais e plantas, e esse material vai ser recebido nessa parte mais baixa do relevo e vai assim se acumulando até formar uma bacia sedimentar, que consiste aí numa sequência de materiais que são depositados, né, e aí a gente vai ter esse material formando, né, no futuro, rochas sedimentares, tá? Então, a estrutura geológica brasileira, como eu falei, é antiga. Então, a gente tem nas partes que eu destaquei com a setinha vermelha, as áreas aí onde você tem, né, as bacias sedimentares, perdão, as áreas mais recentes são aí com a setinha vermelha, né? E essas áreas mais antigas com a setinha verde, que são os escudos ou unidades cratônicas, tá? Então, lembra, o território brasileiro, que se formou dentro de um contexto aí da Gondwana,
ele é antigo e constituído basicamente por unidades cratônicas ou escudos e bacias sedimentares, como está destacado, né, na imagem aí de vocês, tá? Bem, ainda se tratando dessa questão, é importante salientar o seguinte, que essa estrutura geológica antiga, ela vai proporcionar a existência de diversos recursos. Imagina, a gente usa diversos aparelhos, né, objetos que são, né, muitas vezes extraídos da natureza, da superfície do solo, ou seja, e isso tudo vai ser aí um elemento, né, para a gente, por exemplo, produzir esses recursos minerais que existem no nosso território, vão estar aí para a gente produzir diversas coisas que vão ser essenciais para a nossa vida, tá? E aí o mapa, ele mostra, por exemplo, a distribuição no nosso território de alguns recursos que são explorados. Então a gente, por exemplo, tem aí ferro, ouro, prata, manganês, petróleo. Todos esses recursos, eles são essenciais para a nossa sobrevivência. Hoje, né, a gente está em 2021, então a dinâmica econômica ela exige muito recursos naturais para a produção dos bens que são úteis à nossa vida, tá? Então, necessariamente, você ter um território como o nosso, gigantesco, né? Como a gente vai ver mais à frente, uma estrutura geológica antiga, e essa estrutura geológica, ela vai ter aí, né, uma abundância, vai ser abundante em muitos aspectos aí, recursos minerais diversos, né, e esses recursos são explorados industrialmente ou em formas mais, vamos dizer assim, tradicionais, né, através do garimpo, tá? Então lembra, o Brasil tem uma estrutura geológica antiga. Essa estrutura geológica, ela vai apresentar aí uma possibilidade de existência de vários recursos naturais, recursos minerais, sobretudo que eu estou falando da geologia, e esses recursos minerais, eles vão ser empregados na produção de diversos bens, né? Inclusive o celular que você usa vai ter aparelhos ou equipamentos ali dentro do celular que são basicamente retirados, né, do solo brasileiro. A gente tem aí o próprio vidro, né, que é extraído a partir da sílica, que é extraído da areia, e, ou seja, em suma, o nosso território ele vai apresentar, né, aí, bastante recursos, e isso faz com que o Brasil seja um país muito rico nesse sentido, tá? Bem, seguindo aqui a sequência, um outro aspecto importante, né, relacionado ao nosso território seria o relevo. O Brasil, como apresenta um território imenso, também vai apresentar uma grande variedade de formas de relevo, tá? Então, esse mapa, por exemplo, ele mostra a classificação do relevo brasileiro com base em um pesquisador importante que é Jurandir Ross. Ele vai produzir um mapa apresentando os principais compartimentos de relevo, o que ele chama de unidades morfoestruturais. E esses compartimentos de relevo, eles são divididos em 3 categorias. A gente tem as depressões, as planícies e os planaltos. De um modo geral, os planaltos são as áreas mais elevadas do nosso território, tá? As depressões são áreas aí que tem um terreno, uma topografia mais baixa do que o que está em sua volta, tá? Por isso o nome depressão, seria uma unidade de relevo, onde você tem aí, topograficamente, uma área rebaixada, e por isso o nome depressão, né? Deprimida em relação ao que o cerca. E as planícies, que são áreas de acumulação, ou seja, você vai ter geralmente as planícies associadas a rios, a lagos, a mares, né? Então, na verdade, a gente vai ter aí situações que vão levar, por exemplo, à formação do relevo, né, por processos internos, né, ou você tem processos vulcânicos, né, processos tectônicos e de ordem interna, sobretudo. Esses processos internos vão provocar o soerguimento da crosta terrestre, né? A gente sabe que o nosso planeta ele é constituído por 3 camadas, né? A gente tem a crosta, que seria a camada superficial, o manto e o núcleo. Na crosta, onde o relevo vai se formar, vários processos aí internos, né, relacionados ao núcleo ou ao manto, vão ser expressados na crosta. E assim você tem o relevo sendo formado, sendo originado. A partir do momento que o relevo está constituído, você tem um processo de erosão atuando sobre a superfície, e essa erosão vai acabar retirando, né, o material ali que está fragmentado dos planaltos, né, ou das montanhas, se for o caso, e esse material vai ser carreado, transportado até as áreas mais baixas do terreno, que geralmente pode ser, como eu disse, né, um rio, né, ou uma praia ou um lago, tá? Geralmente áreas mais baixas do terreno. Então, no caso do Brasil, eu trouxe o exemplo aqui do Planalto da Borborema, que seria aí uma feição de relevo, né, bastante proeminente, sobretudo aqui para a região Nordeste, tá? A cidade de Vitória fica bem pertinho aqui, né, da área onde a gente já está iniciando a Borborema. Na verdade,
para alguns estudiosos, Vitória de Santo Antão fica dentro de uma área chamada de Piemonte da Borborema. O que é que seria um Piemonte da Borborema? Seria o início, nesse sentido que a gente está vindo aqui do leste para oeste. Então a gente chega em Vitória e a gente já começa a ver algumas áreas mais soerguidas, mais elevadas, com topografias mais acentuadas na paisagem, né? E consequentemente a gente tem, por exemplo, o Monte das Tabocas, que está numa área mais erguida do município de Vitória de Santo Antão. Então a gente tem os planaltos, de um modo geral, no Brasil, apresentam altitudes, né, que podem chegar até quase 3.000 metros de altura, né, como é o caso do Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do nosso território. Em Pernambuco, o ponto mais alto fica em Triunfo, que é o Pico do Papagaio, com cerca de 1.200 metros de altitude, tá? E aí, o exemplo de uma planície, a planície amazônica, né, a mais famosa, vamos dizer assim, do nosso território, uma vez que ela tem uma imensidão, ela é muito extensa, tá? Cortada por rios. E aí, percebam, essas curvas que os rios fazem, a gente chama de meandro, tá? E por que existem meandros? Porque, na verdade, como a gente tem um terreno basicamente plano, com pouca declividade, ou seja, pouca inclinação, então os rios vão fazendo essa curva, e essas curvas, no caso do relevo, a gente chama de meandro, tá? E um outro exemplo aqui seria a Chapada Diamantina, que é uma região aí, né, bastante visitada por turistas, onde você vai encontrar essas áreas mais elevadas, percebam, né? Seria uma área bastante elevada, porém com topo plano. Então a gente chama de chapada, essa estrutura de relevo, ou melhor, esse tipo de compartimento de relevo soerguido com topo plano, a gente chama de chapada, que seria basicamente um planalto sedimentar, beleza? Em relação o relevo ainda, né, como eu destaquei, o ponto mais alto do nosso território, Pico da Neblina, e aí nesse mapa você consegue ter a noção aí de alguns pontos mais elevados do nosso território, além do Pico da Neblina, a gente tem alguns outros que se concentram basicamente na região sudeste e na região norte do país, tá? E, consequentemente, essa área em laranja que a gente vê no mapa seriam as áreas com relevo mais elevado, com topografia mais elevada. Lembra, a altitude corresponde à diferença entre o nível do mar e o ponto ou o pico de uma montanha, vamos assim dizer, tá? Então, se a gente tem, por exemplo, essas áreas aí em verde no mapa seriam áreas mais baixas do terreno, tá? Seriam basicamente planícies. E as áreas com a cor mais escura, com tom de marrom, seriam áreas com maior altitude aí. E como eu falei, o Pico da Neblina seria o maior de todos nesse sentido, tá bom? Bem, seguindo aqui a sequência, a gente vai falar também de um outro aspecto importante, né, do nosso território, que seria a hidrografia. O Brasil é um país privilegiadíssimo em relação à questão da hidrografia. Quando eu falo de hidrografia, estou falando dos rios, né, e todo o contexto das águas, dos mananciais, locais que você pode encontrar água na superfície do nosso país. E aí o Brasil é privilegiado, tá? O Brasil tem uma das maiores reservas de água doce do planeta. O Brasil tem mesmo o sertão, como a gente pode citar assim, no sertão a gente tem rios efêmeros, rios que secam, rios intermitentes, mas o sertão ou o Nordeste, né, a região Nordeste, e uma parte dessa região nordeste chamada de sertão, ela não abrange o país todo. Então, num contexto geral, o Brasil é rico em recursos hídricos, tá? Rios caudalosos, rios com grande volume de água, né? Eles vão estar em abundância em nosso país e esses rios, eles têm uma importância muito grande para a gente, porque a gente pode pescar, a gente pode extrair água para usar para várias finalidades. A gente, por exemplo, o Brasil, que tem aí a produção de energia, né? Por meio de várias fontes, usa sobretudo a força dos rios para produzir energia. Existem outras fontes, lógico, né? A energia eólica, a energia solar, a energia termoelétrica, entre outras. Inclusive a energia nuclear também, a gente produz um pouco. Porém, a grande maioria da energia que a gente utiliza em nosso território é proveniente, né, das usinas hidroelétricas, ou seja, usinas que geram energia a partir, né, da força dos rios. E aí a gente tem uma importância nesse sentido para o nosso contexto hidrográfico, tá bom? Um outro aspecto relevante, o solo. O Brasil é um país que tem aí, né, como eu falei, um território imenso e esse território imenso ele vai apresentar vários tipos de solo distintos e esses solos, com certeza, apresentam características diversas. A grande variedade de solos que o Brasil tem favorece, logicamente, a produção agropecuária, uma vez que a agricultura, sobretudo, ela vai se utilizar da terra para, né, desenvolver suas atividades. Então, ter um território imenso, com a variedade de solos também,
é importante porque você vai ter a possibilidade de desenvolver diversos tipos de cultivo, uma vez que determinadas plantas podem se acostumar melhor a um determinado tipo de solo. Então você tem uma grande riqueza pedológica, né? Lembra, pedologia é a ciência que estuda o solo, então no contexto pedológico, no contexto do solo, o Brasil também é privilegiado. Veja que a gente está vendo aí uma sequência de situações em que põe o Brasil em um local de destaque. Tá? Então, não existe só coisas negativas, existe muita coisa positiva e a ideia nossa aqui é que o aluno, vocês estudantes que estão aí agora sentadinhos, né, na frente da TV ou de um aparelho celular ou tablet, etc., vocês vão perceber o quanto o Brasil, né, ele é rico em vários aspectos, tá? Então, se você não sabia, se liga aí. Bem, em relação ao território brasileiro ainda, então a extensão territorial, a gente tem uma imagem, um mapa, que apresenta os 5 países com maior extensão territorial da Terra. E o Brasil seria o 5º deles nesse sentido, né, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, arredondando logicamente o valor, tá? E aí, o primeiro deles seria a Rússia. A Rússia é um país aí gigantesco, né? E apresenta aí mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. No continente americano, o Brasil é o 3º maior, perdendo logicamente para o Canadá e para os Estados Unidos. No contexto da América do Sul, com certeza o Brasil é o maior país, tá? Seguimos. Uma outra importante questão relacionada ao Brasil é sua localização. O Brasil, vejam ali a imagem, né, ele está localizado numa região que a gente chama de região intertropical. O Brasil é cortado na região norte por uma linha chamada de linha do Equador, a gente chama essa linha de paralelo, né, que seria uma linha imaginária que corta a superfície da Terra no sentido horizontal, e os meridianos que cortam a superfície da Terra no sentido vertical. Então o Brasil, nesse sentido, ele é cortado ao norte pela linha do Equador e também cortado pelo Trópico de Câncer. E aí, o seu território, ele vai estar em sua maior parte na região intertropical. O que é que tem de interessante nessa região intertropical? Bem, vamos ver. Essa informação, desculpa, eu acabei esquecendo. Nesse sentido, é importante também falar o seguinte. Como o Brasil é cortado pela linha do Equador, essa linha divide a Terra em 2 hemisférios. A parte que está a norte da linha do Equador é chamada de hemisfério norte ou boreal. E a parte que está ao sul da linha do Equador corresponde exatamente ao hemisfério sul ou meridional. E aí, a maior parte do nosso país está no hemisfério sul, né? Cerca de 93% do nosso território. Mas a gente tem também um pedacinho ali, 7% do nosso território, que fica no hemisfério norte, tá? E aí, por que isso? É importante, por exemplo, a gente salientar que a gente está agora na estação de outono, tá? Que começou em março, né? E essa estação de outono, no caso do hemisfério norte, é outra, a gente tem a primavera. Então, enquanto a gente está aqui no hemisfério sul no outono, o hemisfério norte, né, vai estar na primavera, ok? Então, não esquecer desses detalhes aí. A gente está caminhando, no caso do hemisfério sul, para o inverno, né? Dando sequência, a gente vai ver aqui a questão do Brasil e sua localização em termos de continente americano. Então, a gente tem 2 classificações aí. A primeira classificação, que se baseia nas questões naturais do continente, vai ter uma divisão em que a América vai apresentar 3 regiões. A gente tem a América do Norte, formada por 3 países, Canadá, Estados Unidos e México. A América Central, que é aquela partezinha vermelha ali, onde você tem diversos países como Haiti, Cuba, Jamaica, Honduras, né, entre os Panamá, Guatemala. E a América do Sul, onde você vai encontrar Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, entre outros. O mapa 2 corresponde a uma outra classificação, onde você tem aí 2 regiões no continente americano. Essa classificação do mapa 2 corresponde ao contexto histórico de ocupação, né, e colonização que ocorreu nessa região do mundo. Então, a parte que está com a cor rosa, a gente chama de América anglo-saxônica, corresponde basicamente aos Estados Unidos e ao Canadá, e são lugares ou países que foram colonizados, sobretudo, por povos de origem inglesa, francesa, ou seja, anglos e saxões. Na América do Sul, na América Latina, que é o restante, a gente tem aí países que foram colonizados por povos latinos, portugueses e espanhóis, sobretudo. Por que sobretudo? Porque também aqui passaram franceses, holandeses e ingleses também. Porém, a predominância nesse contexto da colonização da América Latina vai ser, né, com portugueses e espanhóis. Mas aí lembra, os holandeses, os ingleses e franceses também tiveram uma participação nesse contexto da colonização da América Latina. E o que vai ser o maior destaque para dizer que essa região é chamada de América Latina é exatamente o fato do tipo de colonização que foi implantado, que vai ser basicamente a colônia de exploração, enquanto na América anglo-saxônica,
predomina a América, a colonização de povoamento, tá? Então existe uma distinção nesse sentido, tá? Dando sequência, a gente vai chegar aqui no contexto das fronteiras, né? Então o Brasil é um país localizado na América do Sul, fazendo fronteira com quase todos os países dessa região, exceto dois. O Equador e o Chile são os únicos países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil. O Brasil é um país imenso e também tem uma extensão de fronteira bastante imensa. Então a gente tem aí cerca de 15 mil quilômetros de extensão de fronteira terrestre e mais de 7 mil quilômetros de extensão de fronteira marítima, tá? Então o Brasil tem um litoral bastante extenso com mais de 7 mil quilômetros de praias e aí a gente aproveita, né, para quando passar essa pandemia e visitar a praia, que para ser sério eu adoro demais, né, fazer esse tipo de passeio. Bem, aí a gente mostra a Bolívia, que seria o país que tem, né, o maior limite fronteiriço com o nosso país, né, com mais de 3.400 quilômetros de extensão de fronteira com o nosso país. E aí tem um detalhe importante para você que está no 7º ano, a gente tem uma dinâmica muito grande em relação a essa questão de fronteiras, porque o Brasil tem muita preocupação com a entrada de coisas ilegais por essas fronteiras, tá? E muitas vezes coisas, né, de tráfico, né, vai estar associado a essa questão das fronteiras, porque a gente tem uma fronteira imensa e não tem como fiscalizar ela de forma muito eficaz, né? E por isso você tem muitas vezes a entrada de coisas ilegais aqui em nosso país, tá? Não esquecer desse detalhe. Em relação ao território brasileiro ainda, e aí a gente tem uma situação que eu já mencionei antes, né? O Brasil fica na região intertropical do globo. O que quer dizer isso? É uma região que recebe muita radiação solar, né? E essa radiação solar imensa que a gente recebe ao longo do ano, uma quantidade gigantesca de radiação solar, faz com que as temperaturas, né, no nosso país sejam, de um modo geral, muito elevadas, tá? Embora a gente tenha algumas áreas que possa até fazer uma temperatura mais amena, sobretudo na região sul e sudeste do país, mas a gente vai estar num contexto aí de zona tropical, que é uma região que recebe muita radiação solar durante o ano, e aí a gente acaba, né, sofrendo esses impactos, sobretudo quando a gente está aí no verão, independente do local que você esteja em nosso país, a gente vai ter, né, a temperatura sendo bastante elevada ao longo do ano, tá? Essa é uma característica que vai estar totalmente relacionada à localização do nosso país em relação ao planeta Terra. Uma outra importante informação, a diversidade climática, né? O Brasil tem diversos tipos de clima e essa diversidade climática acaba também influenciando na questão da vegetação. Então o Brasil tem vários tipos de clima, né? Climas onde você tem chuvas que predominam em um determinado período do ano, né? Por exemplo, na área em vermelho ali, que a gente chama de clima equatorial, que abrange a região amazônica, você vai ter chuvas que são regulares basicamente ao longo de todo o ano. Embora, lógico, né, existam algumas cidades ou estados aí, dentro desse contexto, que possa ter uma variação de menos chuvas ou mais chuvas. Mas, de um modo geral, no contexto global, a região vermelha daí de clima equatorial apresenta chuvas que são regulares ao longo de todo o ano. Já, por exemplo, né, a região aí com amarelo mais intenso seria aí a região dominada pelo clima semiárido, que é onde vai estar o sertão nordestino. E aí, nesse contexto, aí já é o oposto, né? Enquanto na região vermelha a gente tem muita chuva, na região amarela aí desse clima semiárido a gente tem uma escassez de chuva muito grande. O mapa do lado seria a vegetação. Aí nesse ponto eu destaquei o contexto de desmatamento. Então veja, as áreas em cinza do mapa retratam áreas que foram degradadas. O processo de desmatamento atuou muito intensamente nessas áreas, seja por contexto de expansão das cidades, seja pelo contexto da atividade agrícola ou pecuária ou exploração mineral, tá? Então essas áreas em cinza retratam um contexto aí de áreas degradadas, ou seja, a gente tem uma vegetação, né, que foi aos poucos sendo, né, destruída pela ação humana. Quais são os principais tipos de vegetação que a gente encontra no Brasil? Então a gente tem a floresta amazônica, a gente tem a caatinga, a gente tem a mata de cocais, a gente tem o cerrado, mata de araucárias e o Pantanal, além dos campos também, né, que não foi destacado aí. Bem, então assim, essas vegetações percebam que têm características bem diferentes. Por exemplo, a floresta amazônica é o bioma com maior biodiversidade do planeta, seja no que se refere à questão de animais ou plantas. A caatinga é um bioma também com grande diversidade. Agora perceba como é a fisionomia diferente. Na vegetação da floresta amazônica você tem árvores de grande porte, árvores que são uma vegetação exuberante, né? Já a caatinga você tem basicamente uma configuração com plantas de menor porte, né? Onde você tem aí as cactáceas que são basicamente as predominantes, tá?
Então, lembra, o Brasil é um país muito rico nesse sentido também, tá? A gente já viu muita coisa e a vegetação é um dos pontos importantes. Outro aspecto importante seriam os pontos extremos do nosso país. Então, como o Brasil é um país imenso, né, os pontos extremos estão bem distantes um do outro, logicamente. Então, a gente tem os 4 pontos extremos do nosso país. Né? A gente tem na parte norte o Monte Caburaí, que fica na região aí norte do país, seria o ponto extremo do Brasil no sentido norte. No sentido sul, a gente tem o Arroio Chuí, né, que fica na fronteira com o Uruguai. Tá? No leste, a gente tem a Ponta dos Seixas, que fica na Paraíba. Então, assim, uma curiosidade. Qual o local do Brasil onde o sol nasce primeiro? Ponta dos Seixas, em João Pessoa, na Paraíba, tá? É onde, no caso, por questões de proximidade em relação ao Oriente, seria o local onde o sol primeiro nasce em nosso território, tá? Seria, na verdade, o ponto mais extremo no sentido leste do continente americano, não é nem somente, né, do Brasil, é o ponto mais extremo do continente americano. Também é um local bom para a gente visitar quando a pandemia passar, tá bom? E, por fim, a Serra do Contamana, que seria aí no Acre, que seria o ponto mais extremo para oeste, tá, pessoal? Bem, depois dessa viagem toda pelo nosso território, onde a gente viu diversas características do nosso país, né, a gente vai perceber de fato que o Brasil é um país muito rico e um país que apresenta aí características, né, que são bastante peculiares e que assim, o Brasil nesse sentido vai se destacar no cenário mundial por todas essas características que a gente viu, seja nos aspectos relacionados à economia, aos recursos naturais, à biodiversidade e, logicamente, a população que é imensa. A gente tem uma diversidade cultural também que vai ser abordado em temas mais à frente, mas que também merece destaque em nosso país. Eu agradeço aqui a oportunidade, espero encontrar vocês de novo na próxima aula, na aula 2, e a gente basicamente vai seguir com esse contexto aí, de estudar as características do território brasileiro, que é o que tem, né, para a grade curricular do 7º ano em Geografia do Ensino Fundamental 2, tá bom? Obrigado e até a próxima. Vamos lá!